Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ana Clara, é um prazer estar aqui nesse episódio do podcast do Best in Black. Estou aqui com duas pessoas super queridas para a gente compartilhar aqui uma troca sobre um elemento tão importante que é falar de pessoas, negócios, cultura. Eu sou uma pessoa negra, eu estou usando óculos. Tô com tranças, umas tranças loiras, tô um pouco diferente, uso uma blusa verde e uma calça cinza. Queria aqui, tô dividindo essa mesa aqui com a Flávia e com a Fernanda e vou passar a bola aqui para elas começarem também a fazer a audiodescrição. Vamos lá. Bom dia a todos e todas, eu sou Flávia Porto, eu sou uma mulher negra de cabelos longos, cacheados. Estou vestindo hoje uma camisa florida, uma calça preta, mas também um sorriso, porque é o que eu preciso para encarar o dia a dia. Bom dia para todos vocês. Que delícia partilhar essa mesa com duas mulheres que eu admiro muito. Eu sou a Fernanda Sack, eu sou loira, tenho os olhos claros, meu cabelo está com uns cachos um pouco abaixo do ombro, uma blusa lilás e uma saia marrom, e animada, aquecida, e tenho certeza que vai ser aí uma manhã de muito diálogo e muito debate. Maravilha, muito bom. E para a gente começar esse papo, vamos falar um pouquinho de carreira, né? E a gente, quando fala de carreira, inicialmente as pessoas pensam muito nessa carreira formal, tradicional, mas a carreira, ela vai ser aí esse conjunto de experiências que a gente teve ao longo da vida, né? Eu comecei minha carreira como vendedora, assim, eu vendia brigadeiro, salgadinho, perfume, eu vendia tudo com a minha mãe, assim. Então, minha primeira experiência foi essa experiência comercial que me habilitou muito com essas habilidades para números, para negociação. E aí, no mercado formal, eu comecei na área de RH na Ambev e passei por um processo seletivo e nesse processo eu fui aprovada para a área de vendas e também para a área de gestão. E eu falei, olha, eu gosto dessa parte de gestão, então eu vou mergulhar um pouco nesse universo. Porque eu gostava de números, gostava de processos, de projetos, eu fiz administração, então estava muito relacionado com o que eu fazia. E aí eu descobri que, na verdade, o que movimentam os números positivamente são as pessoas. E aí eu me apaixonei por esse universo, estou até aqui, passei por várias empresas. Hoje eu estou na Dengo Chocolates como Head de Pessoas e Cultura. Também tenho uma posição no Comitê Pessoas, no Instituto Pactuar. E trabalho também muito com o tema de diversidade. Recentemente eu montei uma consultoria de diversidade, que é a TONS, transformando organizações e negócios nesse tema de diversidade. E agora queria ouvir um pouquinho. Fernanda, começa com você. Claro! Bom, eu também sou uma apaixonada por pessoas. Comecei a minha jornada no Banco Itaú. Então fiz aquele início de carreira, de conhecer todos os processos de RH. Depois fui fazendo alguns movimentos entre multinacionais e empresas nacionais, mas sempre com esse olhar de transformação cultural, que é o que acaba brilhando muito meus olhos. Ao longo desse processo eu fui adquirindo também o conhecimento e, por consequência, a área também de sustentabilidade. Eu costumo dizer que eu sou uma jovem aprendiz com potencial, né, em vários temas que eu fui aprendendo ao longo da minha jornada, e estou ainda no grupo, né, o Grupo Cosan, hoje numa cadeira de conselheira. Esse também é um novo mundo que eu estou aprendendo e aprendo todos os dias, e no auge da minha curiosidade e inquietude,
eu também lancei, né, o meu próprio podcast, que é o Cara e Coragem, onde a gente trata sobre os temas de liderança, conselho e ressignifica o que eu brinco que é uma palavra muito pequena, mas todo mundo se intitula que é ser coach. Então eu trago personalidades, pessoas que de fato conseguem aterrissar e trazer repertório. Então, mas de fato acho que a essência é gostar muito de gente. Ai, muito bom, Fernanda. E a gente tem essa biografia comum, né? A gente se conectou, né, na sua primeira empresa, né? Eu não tinha esse conhecimento que tinha sido a sua primeira experiência profissional lá no banco. Conexões que eu digo que começam no trabalho, mas levam para a vida, né? Então eu estou me sentindo super feliz que a gente se reencontrou aqui nesse ambiente. Maravilhoso, né? E por falar em conexão, né, Flávia? Né? A gente também tem uma conexão comum. Verdade. Fala um pouquinho então dessa sua trajetória, Flávia. Vamos lá, sabe que falar de carreira para mim é sempre intrigante, porque eu fui perceber que eu estava numa carreira muito tempo depois, porque a minha relação com o trabalho veio da subsistência, né? Falo que eu sou cria da periferia de São Paulo, eu sou filha de uma manicure e de um segurança, e o repertório de trabalho que existia no meu contexto era muito diferente do repertório que eu tenho hoje. E eu não sabia nem o que era uma universidade, nem o que era uma faculdade, né? Então, como é que a gente sonha com aquilo que a gente não sabe que existe? Então, eu fui abençoada, eu posso falar disso, porque a minha mãe sempre me envolveu em atividades sociais na minha comunidade. Então, eu sou cria de ONG também. E eu, através da inclusão produtiva, tive acesso à minha primeira experiência profissional, aos 14 anos de idade, que foi um pontapé, gente. Eu fui trabalhar na Companhia de Talentos, eu fui apoiar em logística de processos seletivos. Eu não fazia ideia do que era o mundo corporativo, não fazia ideia do que era uma carreira. Eu estava ali realmente para mudar a minha realidade, a realidade da minha família. Eu entendia que o trabalho ia fazer isso e eu não fazia ideia do quanto a educação ia fazer isso. Então, a partir do momento que eu começo a ter contato com o mundo corporativo, com os processos de seleção para as grandes organizações, caiu uma ficha enorme. Eu falei, uau! É isso que vai mudar a minha vida. Vai ser educação, vai ser a rede de relacionamento, né? Vai ser o contato com outras possibilidades, com outras culturas. E ali eu entendi, opa, preciso ter um currículo, preciso estar do outro lado da mesa. E ali que eu investi realmente na minha educação, na minha capacitação, mesmo com todos os desafios de ser uma jovem preta periférica, eu entendi que essa era a realidade. E comecei a minha carreira em recrutamento, passei por outras grandes organizações, instituições financeiras, empresas de tecnologia, e hoje estou aqui, já são 28 anos de carreira, me formei em psicologia, administração, tive vivências não só no Brasil, América Latina, Europa, eu morei 3 anos na Inglaterra, e isso tudo me deu um repertório significativo para construir e realizar o que era a minha carreira muito amplo. Porque mais do que habilitação funcional, eu tenho paixão por cultura, arte e história. Então, toda essa minha vivência, né, olhar para a geografia, olhar para a demografia, olhar para a história, de alguma maneira me ajudou a colocar onde eu estou hoje. Então, eu valorizo muito as múltiplas inteligências, né? E eu cheguei aqui, claro, por oportunidades, por estudo, por capacitação, mas também por absorver o que o entorno me oferecia. Então, hoje eu estou diretora de RH na Rect, uma empresa de bens de consumo britânica. Sento também hoje em 2 conselhos, sou no conselho do Instituto Pactual, onde a gente também se conecta. Eu sou cofundadora com muito orgulho e também sou conselheira da United Way Brasil, a maior instituição filantrópica do mundo, que trabalha na agenda de inclusão produtiva. E como eu falo, eu sou cria da inclusão produtiva, então eu não me veria hoje contribuindo de outra maneira. E é isso, já são 28 anos nas diversas carreiras funcionais em RH, tanto especialistas quanto generalistas, no agro, bens de consumo, tecnologia, serviços, então é história pra caramba. Falei um pouquinho demais, mas são 28 anos, me perdoa. De jeito nenhum, a gente ficaria aqui o dia inteiro, não ficaria? Eu tô super bem confortável, Flávia, fique à vontade. Eu tô, olha... São 28 anos, olha. Meu pai. Mas eu gostaria, né, vamos aprofundar um pouquinho dessas histórias, viu? Que lindas trajetórias, né? Então, vamos conta um pouquinho aqui...
imagino que, né, desses anos todos dessa trajetória linda de vocês, tem vários projetos e períodos que vocês se orgulham muito, né, de terem feito parte. Traz, assim, um exemplo de algum projeto ou algum momento que vocês entendem que, assim, foi um momento que vocês contribuíram muito para o negócio, que vocês têm orgulho, assim, de fazer parte. Traz um pouco quais foram os sentimentos, assim. Compartilha um pouquinho desse momento aí. Ai, que delícia. Fernanda. Bom, vou começar puxando aqui, tá? Eu costumo dizer que quando a gente atua com gente e você vê aquele movimento acontecer, seja de cultura, de processos, a gente fica encantado. Mas acho que pensando em um que eu tenho muito orgulho e mais orgulho de ver que ele continua tendo esse crescimento foi quando eu recebi o convite para assumir o que então não existia, né? Não era neste modelo, mas a estrutura de Gente e Cultura de uma empresa do segmento de logística de ferrovia. Eu fui a única mulher, ainda é esse título, né? A única mulher a se reportar ao CEO e a primeira mulher a liderar ali um dos, né, temas que eram temas cruciais. E o principal orgulho é porque quando eu cheguei, a mensagem era: o que a gente precisa é de coragem. Porque se trouxesse alguém com muita experiência, o desafio era grande, né? Eu falei, então é a pessoa certa, porque coragem é o que não me falta, sabe? E eu digo que a construção mais linda é porque o projeto não era da Fernanda, não era da área de Gente e Cultura, o projeto era da empresa. A empresa precisava daquela transformação. Então, era uma empresa, na época, 93% masculina, predominantemente um trabalho operacional, onde se existia um viés de que precisava-se ter força, tanto física quanto mental, para atuar na ferrovia. E essa jornada ela foi desconstruída, né, num momento em que a gente traz à tona o que a gente gostaria e como a gente gostaria de ser percebido como marca empregadora. Então foi um trabalho profundo de diagnóstico. Eu digo que foi um trabalho de muita coragem para falar, olha, vocês líderes estão se vendo dessa forma, mas o time vê de outra forma e como a gente vai atuar com isso. Foi um dos trabalhos de maior coletividade, onde eu tive pares que patrocinaram todas as agendas, não só na questão que eu digo financeira, mas de fato ser o walk the talk nas transformações. A gente eu brinco que tem aquele trabalho de cultura que é o PPT, o que a gente mostra, o que está na parede, mas tem aquele que é o Excel, né, que normalmente são poucas pessoas que têm acesso, mas é a jornada pela qual a gente sabe que vai assinar uma nova cultura. E aí a gente conseguiu em todos os layers, né, uma das missões que a gente se desafiou é todos os layers, nós temos a maior pluralidade, né, de atuação, e ali eu digo que foi um trabalho intencional de fazer e escolher quem eram os grandes talentos, tanto no eixo de raça para uma formação sem nenhuma devolutiva, mas sim todos serão formados, todos terão suas carreiras acompanhadas por mentores, todos terão um acompanhamento interno e mesmo se o desejo for fora daquela empresa, permaneceria aquele acompanhamento, porque o nosso trabalho não era para aquele profissional naquela empresa, mas era para ele como vida, né? Nós fundamos o que hoje é o Instituto Rumo, é um instituto que atua, a gente tem como logo transformar sonhos em realidade, em periferias, com estudantes que tinham ali, muitas vezes nem sabiam que o sonho era fazer uma graduação e de fato atuava numa vulnerabilidade na sua região, então a gente trouxe a família para viver esse sonho também. Então são várias ações ali que eu costumo dizer que no final tem muito um propósito, que eu bebo muito desse propósito, mas me identifiquei na empresa que eu estava, que nós somos o que nós deixamos, né, e não o que nós levamos. Então tem muita colheita ainda para acontecer ali, mas eu vejo que aquela sementinha que foi plantada lá no passado, muitas pessoas hoje eu tenho contato e vejo que de fato o que foi desenhado vem sendo construído. Então eu tenho muito orgulho e sem sombra de dúvida eu tenho ali pessoas que dão sequência nesse meu propósito. Uau! Fernanda, você traz essa experiência assim com muita vibração, né, com muito brilho no olho e achei interessante que você já colocou inclusive assim qual foi a relevância da participação dos seus pares, da sua liderança para
realmente fazer essa transformação e gerar esse impacto. Eu queria que você falasse um pouquinho mais assim, que sentimento que é esse que você traz, que você tem só de lembrar, né, desse episódio, desse momento, e que faz você destacar como um dos grandes momentos que você contribuiu aí com o negócio? Ana, é curioso, porque ao longo da nossa jornada profissional, e aí eu vou falar como indivíduo, nós pertencemos diferentes crachás, diferentes posições, né? Mas em dado momento da nossa carreira, e aí tem gente que fala que é propósito, tem gente que fala que é missão, não vou entrar no cunho do que é, eu vou, acho que trazer muito do porquê estamos aqui. Digo que a vida, ela só tem duas realidades, a morte e a forma que você vai viver, né? Então, eu entendi ao longo dessa jornada profissional que eu sou um agente de transformação e através do que eu começo a ver, porque eu não nasci vendo dessa forma, mas eu fui transformando a minha forma de ver, eu tenho que fazer alguma coisa. E nesse desafio que eu assumi, eu entendi que a coragem também era para desfazer muitas verdades, né? Então, aqui a gente está contando da parte super positiva, né? É óbvio que eu tive uma parte ali de muito trabalho, de muito ressignificar. Mas quando eu dou um zoom em ter os meus pares me apoiando, o meu gestor falando, nossa, mas é isso mesmo que acontece? Falei, ó, precisamos atuar dessa forma, a solução é dessa forma. Pode ir. Total confiança, total autonomia. Então, o meu sentimento é um sentimento de plantação, né? Porque em nenhum momento nessa jornada que eu estou contando para vocês é algo em que eu, Fernanda, queria estar no palco. Não, era de fato acreditar que esse era o trabalho que a gente tem como responsabilidade social antes de mais nada. E assim, quantas vezes pares falavam, não, vamos para uma revista, vamos contar. Não é sobre isso. Não é sobre isso, é sobre fazer no silêncio, é sobre fazer ser vivido, ser essência, porque ainda não era essência, né? Cultura a gente sabe, leva anos, e eu realmente, mesmo não estando vendo toda essa colheita, eu sou uma das fãs, assim, que vou acompanhar cada noticiário, cada evolução, quando eu vejo uma manchete do Instituto, quando eu vejo alguém que eu acompanhei, que cresceu na sua carreira, pessoas do meu time que são incríveis, então, de fato, é sobre a gente crer, e a gente, mais do que crer, é entender que a gente tem que ter intenção na nossa crença. Então, eu destacaria aí muito a nossa intenção quando a gente está, e aí, nesse caso aqui, eu estou falando de uma cadeira de RH, sustentabilidade, mas em qualquer posição, né? O que eu posso fazer, já que nesta cadeira de privilégio eu tenho o poder, né, de plantar coisas boas para a minha sociedade. Excelente, estou sentindo aqui a vibração, né? Que delícia. E enquanto isso, a gente deu tempo para a Flávia repercorrer esses quase quase 30 anos, né, de experiência e pensar assim, né, em algum momento, pelo menos, para compartilhar com a gente. Olha, foram vários, mas assim, eu não poderia, não seria eu se eu não mencionasse que foi a vivência da pandemia, porque eu fui promovida a diretora de RH na Yara, né, no agro, logo no início da pandemia. Então, não bastava não saber o que era aquele papel que ele me esperava, liderar essa agenda, sustentação do negócio, mas ao mesmo tempo cuidado, a proteção das pessoas. Foi surreal, em termos de aprendizado, em termos de insegurança, de medo. E isso norteou, eu acho que a beleza de um projeto. Nós construímos um projeto de bem-estar com base nas coisas que nós não sabíamos. Normalmente a gente constrói um projeto, né? A maioria dos projetos são construídos sobre saberes. Este projeto nasceu sobre o que a gente não sabia. Então, assumimos que a gente não sabia como as pessoas estavam vivendo. Então, essa empresa era uma empresa muito capilar e muito grande, são 23 unidades de produção, unidades misturadoras no Brasil. O agronegócio permite conhecer o que é o Brasil de verdade, né? Que não é o que acontece nos Jardins, na Faria Lima, enfim. E isso para mim foi fundamental, conhecer a minha demografia, mas também eu precisava de agilidade para entender como as pessoas estavam vivendo ao mesmo tempo numa empresa pouco digitalizada, a operação ainda é pouco digitalizada. Então a gente criou uma solução que foi um termômetro, num primeiro momento ainda muito incipiente, muito melhor produto viável, né?
de escutar as pessoas diariamente, 5 perguntas, como é que elas estavam se sentindo naquele dia, e as pessoas que apontavam que estavam se sentindo mal ou muito mal, elas tinham um atendimento individualizado pela medicina, pela assistência social, tinha um mutirão de psicólogos, nessa hora RH, a equipe dos psicólogos ajuda bastante, para a gente aprender em tempo real. E essa vivência, conhecer como as pessoas estavam passando, o tipo de vulnerabilidade social que existia dentro da própria organização, fez a gente tomar decisões muito rápidas para muito além da prevenção da Covid. Porque apesar dos olhos estarem focados, né, orientados para o cuidado e para a prevenção da não contaminação, ninguém ainda estava ciente da epidemia de saúde mental que viria pela frente. E a gente começou a perceber isso muito rapidamente, logo no início, e começou a construir ações para endereçar esses desafios com a agilidade necessária, inclusive com o olhar geográfico necessário, porque os desafios do Sudeste não eram os mesmos do Nordeste, que não eram os mesmos do Norte, do Centro-Oeste. Então eu tenho muito orgulho, essa solução está em pé até hoje, ela se escalou, ela foi escalada, foi uma solução premiada. O time se integrou com o time de saúde, a gente viu o negócio, a liderança realmente usando esses recursos e os dados, né, que a gente era alimentados para tomar decisões importantes, se aproximar das pessoas. E foi um processo, apesar de digital, extremamente humanizado, né? E essa foi uma grande lição sobre não só a gente lidar com responsabilidade com aquilo que a gente não sabe, trabalhar não a certeza, mas trabalhar com dados, com tangibilidade para ter direção, mas também a importância da gente ter ação específica e rápida, porque quem tem vulnerabilidade tem pressa, né? Seja ela qual for, seja ela fome, seja ela o medo, seja ela dor, né? Seja ela o luto. Então é um projeto que eu tenho muito carinho, que eu levo para a vida e que para mim virou referência sobre como a gente deve escutar as dores humanas e até para romper as barreiras do que é a sociedade, que é a empresa. A empresa é parte da sociedade, ela não vem de Nárnia, ela não vem de outro planeta, né? Ela é um elemento importante da sociedade civil, então o problema que afeta lá fora também afeta aqui dentro. E conhecer isso para mim foi muito rico. Vocês falaram muito dessa participação da liderança, dos executivos, né? Vocês foram assim o tempo inteiro trazendo aqui alguns elementos. Você falou um pouco de competência agora também, Flávia. Queria ouvir aqui, e aí começando com você, Flávia, o que você acredita que os CEOs, os executivos precisam observar ao fazer essa seleção, essa escolha da liderança da área de RH. De recursos humanos, vamos lá. Pensando até no nosso público, a gente está conversando Sim. aqui com vários executivos, quais são as recomendações? Olha, eu acho que muito além do conhecimento funcional, porque ele é desenvolvível, né? Eu buscaria pessoas, sim, com coragem, com curiosidade e principalmente pessoas que vivam no conforto, que seja confortável não saber, né? A gente tem que aprender que não saber é bom, porque não saber move a organização, não saber constrói capacidades importantes para o negócio, e foi isso o tempo em que era cobrado que nós soubéssemos todas as respostas. E o mais importante é uma liderança de recursos humanos que tenha boas perguntas. E o segundo capítulo, isso foi um grande aprendizado logo que eu sentei numa cadeira executiva, é a importância de conhecer a sua demografia de verdade. Hoje eu arriscaria dizer que 90% das lideranças, independente do nível, não conhecem as suas demografias. Quando eu falo demografia, eu falo ecossistema. Eu falo a tua equipe, seus fornecedores, os seus clientes, qual é a sua cadeia de valor, onde essas pessoas estão, o que elas pensam, quais são as necessidades. Então, o executivo de recursos humanos, a liderança de recursos humanos, ela tem que ter uma visão muito sistêmica e integrada de quem são seus stakeholders. Até porque a experiência do colaborador, ela afeta a experiência do consumidor, ela afeta a experiência do cliente diretamente. Se você tem essa representatividade dentro da organização e essa mentalidade, você ultrapassa o impacto da liderança de RH, ela de fato passa a ser muito menos processual, né, do que lá na ponta, e ela de fato contribui para a sociedade,
para todos os stakeholders, para o cliente, fornecedor, acionista. Então, para mim é isso. Então, o executivo de RH ele tem que conhecer a sua demografia, tem que fazer boas perguntas, tem que ter curiosidade e tem que estar confortável em não ter as respostas, né? Esse é o jogo e, para mim, isso tem funcionado bem. Acho que pode funcionar para outras empresas também. Nossa, que legal, Flávia. Eu tô vendo aqui alguns Cs aqui na tua fala. Coragem, curiosidade, conforto no desconforto e conhecer. É isso aí, Exatamente. vários. Exato. Excelente. E um pouquinho de compaixão também. Porque para você não saber, você tem que ter compaixão com você, né? E confiança de outro ser. Confiança no time, né? Se vai dar tudo certo, tem gente boa, você aposta que tem gente que sabe mais do que você, melhor do que você. Então, com esse monte de ser, dá pra fazer um bom trabalho. E com consistência, então. Pode agregar mais um C, com consistência, né? Porque é isso. E você, Fernanda, o que você acrescenta? A missão difícil é essa. Depois da Flávia acrescentar alguma coisa, posso dizer que só o que ela falou, eu também concordo, assino embaixo. Porque, de fato, assim, a gente fala muito, né? E principalmente olhando pela perspectiva do RH, que normalmente é quem inicia os processos seletivos, quem faz todo aquele... O job description, LinkedIn, contam histórias lindas, né? Que são os hard skills, todas as experiências, todas as certificações. Eu não digo que isso não seja importante. É importante sim, porque conta da vivência, da experiência e, obviamente, do estudo daquele ou daquela executiva. Mas o people skills, que é o que a gente cada vez mais traz, né? Então, a forma como aquela pessoa vai assumir, né? Dependendo do desafio como head de RH, o primeiro passo para mim é uma pessoa de verdade, né? Que ela seja, de fato, uma pessoa que tenha muita coragem, que ela tenha muita clareza, né, pelos passos que ela precisa percorrer. Eu digo que quanto mais alto, mais venta, né? O que fica são os nossos valores, eu falo muito isso. Então, a gente tem que lembrar e ter sempre muita humildade da onde a gente veio, porque estamos aqui, ter uma mente aberta mais do que nunca para a gente poder olhar o ser humano pela perspectiva dele, né? Qual história que ele carrega e o que ele quer construir. E por último, eu acredito muito que, além dos termos de conseguir, obviamente, gerar resultado, conseguir fazer ali entregas que sejam de impacto, é você conseguir medir e muitas vezes corrigir rota, né? Como head de RH, muitas vezes a gente deu sequência a muitos processos que já não se fazem mais, né, necessários, né? Então, eu própria posso assumir aqui muitas ações que eu liderei e que hoje eu olho e falo, nossa, por que eu não corrigi rota, né? Gente, não fazia sentido, né? Palavras como, eu vou formar, não vou formar ninguém aqui, ninguém tá numa caixinha, num quadradinho, né? Vou deixar as pessoas viverem, crescerem, né, serem o seu ápice. Então, eu acredito muito que a gente precisa ter muito essa mente aberta e entender que muitas vezes a gente precisa desviar a rota, ter leitura, não estereotipar as pessoas ou entenderem que elas são aquilo, né? Nós estamos em constante evolução, então acho que também no papel de RH a gente precisa estar muito aberto ao que está sendo feito lá fora, a gente conseguir ter diálogos, muitas vezes conversas difíceis dentro de casa, né? E trazer, olha, talvez a gente não consiga nesse primeiro momento, mas qual é o plano de futuro? Como a gente vai traçar esse futuro? E sempre trazer essa perspectiva lá para frente, né? Então, eu costumo muito dizer que as conversas não são fáceis, mas ela tem um objetivo por trás e é por isso que a gente lidera tantos diálogos e tantas conscientizações dentro do mundo corporativo. Perfeito, Fê. E a gente volta de novo para a coragem, né? Muito bom. Muito bom. Bom, a gente conversou aqui um pouco sobre essas atitudes, essas competências que os executivos precisam observar nessa seleção ou desenvolvimento da pessoa que vai liderar a área de gente de gestão, a área de RH. Agora a gente podia falar um pouquinho, e a gente chegou à conclusão de que assim, percorrer a lista dos Cs já vai facilitar bastante. Um bom checklist para o CEO e para o executivo, né? E aí, mas ok, selecionando essa pessoa, ela também precisa ali de um apoio, de um terreno fértil para conseguir causar o impacto que a área pessoas pode causar.
Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, qual que é o papel dessa liderança, desse CEO, para apoiar para que esse projeto tenha o impacto desejado com o time de pessoas, né, o CEO, o executivo, e se vocês puderem trazer até algum exemplo prático, assim, olha, nessa situação, a minha liderança, qual foi o papel, o que ela fez para que realmente o sucesso acontecesse, o impacto, o valor fosse gerado. Vou começar com você, Fê. Meu olho brilha porque eu digo que ao longo da minha trajetória eu tive grandes mentores e mentoras, né? Sejam pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar direto, me reportar a essas pessoas, ou pessoas que eu sempre olhei e eu ilustro para cima e de repente eu estava muito próxima a essa pessoa para conseguir ter um entendimento e uma leitura de como eu conseguiria aprender. E muito específico como gestor, eu tive alguns gestores e líderes que muitas tomadas de decisão, e talvez nem eles saibam, elas não saibam, que eu tomei pensando em uma lição ou num walk the talk. Porque o primeiro passo para mim, e aí não é só na cadeira de CEO, mas é quando a gente de fato ocupa uma cadeira de liderança, é a gente ser exemplo, né? E isso começa top-down. E eu tive, né, durante 4 anos, um CEO que foi exemplo no todo, até em dizer, tô errando, porque isso também é walk the talk. Tô errando, eu tô falando uma coisa, estou fazendo outra coisa no dia a dia, né? Então, o primeiro passo é o walk the talk, porque não é à toa que está no topo, né? Então, todo mundo olha, todo mundo se inspira e também busca quais são as oportunidades. Então, ser uma pessoa que lidere pelo exemplo, que tenha humildade de conseguir corrigir rota, que foi um pouco do que eu trouxe antes, e destacando exemplo, liderar uma transformação cultural, e aí não só no que tange as pessoas dentro da empresa, mas quando amplia para setores governamentais, para questões de infra no Brasil, né? E olhando o Brasil como um todo, é um baita desafio. E você liderar essa agenda sendo íntegro, contando essa história e sabendo que essa história muito provavelmente não vai ser ele quem vai ver e talvez nem nós, mas aquilo que está sendo feito é de fato para que a sociedade da próxima geração consiga ver um país diferente e deixar um legado com essa assinatura, para mim, assim, é sobre isso, né? Então, eu pude, e eu digo que eu fui privilegiada de participar, né, dessa construção. Até hoje eu acompanho, porque eu digo que, assim, mentores da minha carreira, eu brinco, não dá mais certo, porque eu vou ficar acompanhando essas pessoas, vou querer muito próximo, então eu destacaria esse como um exemplo, como um legado, e esse para mim é de fato um papel de um CEO, né? Nós estamos, não somos, então enquanto estamos, o que iremos fazer, né? E eu deixo essa provocação para todos que estão, né, nessa realidade, o que você está escrevendo? Que história é essa que você está escrevendo? É para a sua história? Se for, tem que reescrever esse livro, né? Sim. Você de fato está tendo uma oportunidade incrível, né, de semear algumas e grandes plantações para que outras gerações possam ver isso. Então, eu deixo aqui, acho que esse exemplo que é muito importante. Excelente, né? O poder de transformação das empresas, ele é muito elevado, né, dos negócios. E quem tem a caneta fazendo essa troca junto com a área de pessoas, vai de fato conseguir gerar esse valor e essa transformação da sociedade que a gente precisa ver, né, em vários sentidos. Sim. Excelente, Fê. Agora vamos ouvir um pouquinho da Flávia. Vamos lá, acho que, primeiro, concordo com todos os pontos que você trouxe. Para mim, assim, a liderança, a transformação dos negócios da sociedade, ela é feita pela cultura, e a cultura é uma escadaria que você lava de cima para baixo. Isso é, você não muda nada se não tiver uma liderança que patrocina, uma liderança presente que faça aquilo que diz. Tô adorando essas metáforas, Flávia. Tô anotando aqui. Mas de fato, então para mim, sim, o walk the talk é fundamental, mas acho que a liderança, ela precisa também ser uma liderança que saiba aprender. E para saber aprender, ela precisa ser confortável, não só desafiar, mas estar pronto para ser desafiado por gente melhor do que você.
Então, o CEO, ninguém é CEO, se está CEO. Ninguém é diretor ou diretora, se está diretor ou diretora. As habilidades que a gente tem são muito complementares e muito potentes quando colocadas no lugar correto. Então, acho que o grande conselho para mim que eu daria para um CEO no seu próprio desenvolvimento é permitir ser desafiado por gente diferente. Isso vai muito na contramão do que as pessoas preferem fazer, que é contratar pessoas parecidas, dá mais conforto contratar pessoas que pensam como a gente, né? E eu acho que esse é o maior desafio, porque o crescimento, o aprendizado, ele é escalado quando você tem lideranças com que tem diferentes formas de existir, de pensar, de contribuir. Mas para isso precisa de confiança, não dá para fazer microgerenciamento, um CEO não vai se aprofundar em todos os temas. Então, para isso, ele precisa confiar na liderança, na especialidade de cada agenda, né? E estar disposto a aprender através deste conhecimento. E assim como eu disse que é importante a liderança de RH também ser orientada por dados, isso é conhecer a sua demografia, para o CEO também, né? Porque o CEO está exposto o tempo inteiro para dentro e para fora, e ele precisa saber, ele ou ela precisa saber como articular com esses elementos, né, com esses stakeholders. Então, para mim, conhecer essa demografia, ter consciência dessa demografia, do impacto que essa liderança causa dentro e fora, é fundamental para essa liderança, de fato, crescer com a organização. Muito bom, assim, e como que essas coisas elas se conectam, né? A gente falou muito dessa competência da coragem que essa pessoa de RH precisa ter. E, por outro lado, essa pessoa executiva aqui na posição ali, né, no estar CEO, precisa dessa abertura, né, de se colocar nessa posição de aprendizado, o quanto que isso pode resultar em mais valor e mais impacto. Afinal de contas, vai ser muito mais comum os outros executivos, as outras lideranças de outras áreas contarem histórias melhores. E o RH precisa ser essa pessoa que não vai sempre ter conversa fácil, não vai dar notícia triste. Olha, tá bom, a gente está com esse resultado aqui, mas quando a gente olha aqui o engajamento, o olhar de pessoas, não está tão bom. Como é que a gente reequilibra isso e dá essa notícia e apresenta essa proposta com coragem, mas também tem que ser ouvido para gerar valor, né? Com certeza. Muito bom, muito bom. Queria continuar, então, essa conversa falando um pouco das tendências, do que vocês acreditam que precisa estar na pauta da área pessoas, pensando em um horizonte longo prazo, 3 anos, assim, né? Porque longo prazo, 3 anos é longo prazo, mas assim, num horizonte de tempo, assim, de 3 anos, o que vocês acreditam que precisa estar na pauta de pessoas, Flávia? Vamos lá. Eu não acredito que existem temas estanques, assim, que são, isso vai ser esse é o assunto da vez e vai se falar disso por 3 anos, até porque a gente tem uma volatilidade muito grande e uma agilidade das mudanças em que a gente, não dá para ter uma receita de bolo. Olha, estudem isso, vai para inteligência artificial, digitalização. Gente, também, né? A gente precisa se atualizar, a gente precisa entender. Mas se eu for escolher de uma forma resumida que competência que eu priorizaria para esse cenário, para construir, é a habilidade de fazer boas perguntas. Porque não dá, assim, hoje eu vejo muitas organizações ainda, por mais que se fale em digitalização, né, a gente está muito orientado a responder ainda, porque a nossa sociedade, ela aprendeu, foi educada a responder e não contestar nenhum tipo de autoridade, seja uma autoridade técnica, seja uma autoridade religiosa, governamental, a gente não questiona, só reproduz aquilo que é direcionado. Então, se eu tenho uma organização, né, para mim, que está habilitada, que sabe aprender, tem diferentes formas de agilidade, diferentes formas de inteligência, serviço da curiosidade,
e a serviço dos problemas que a gente nem sabe que ainda existiram, eu acho que a gente avança muito, tá? Então, acho que a inteligência artificial, a digitalização, enfim, todas as agendas são ferramentas, né, a serviço da transformação. Então, para mim, se eu puder dizer o tema mais importante, e esse tema é um dos que mais me tiram o sono, e eu falo isso repetidamente, né, como líder de recursos humanos, é como é que a gente olha o potencial das pessoas e olha para as pessoas com a lente do futuro, realmente. Porque todos os nossos processos de RH são feitos com a lente do passado. Eu recruto, o que você já fez? O que você estudou? Com quem você trabalhou? Né? O que você entregou? Que resultado você trouxe? É tudo no passado. E a gente acessa muito pouco a habilidade da pessoa ser brilhante em algo, no que ela pode ser muito boa. Então, eu sei que talvez eu tenha te frustrado na resposta, porque eu adoraria falar assim, olha, vamos estudar isso ou aquilo. Mas se a gente puder insistir como um mantra, vamos capacitar as nossas pessoas a fazer boas perguntas e a conviver com a incerteza. A gente avança muito rápido, não só em antecipar problemas, tá, que a gente nem sabe que existe, mas de fato a gente consegue contribuir de uma forma significativa para os negócios, reproduzindo não o passado, mas criando, né, aquilo que a gente pode ser. Então acho que para mim essa seria a tendência, olhar de recursos humanos para o futuro é recrutar olhando o potencial, desenvolver também olhando o potencial, remunerar olhando o potencial, né? Criar capabilities do futuro olhando o potencial, você trabalhar as agendas de diversidade e inclusão olhando para o potencial disso para o negócio e por aí vai. Então, essa seria a minha recomendação aqui. Sensacional. Muito bom. Passa a bola para Fernanda. Sempre uma difícil missão, né? Difícil. Olha, ela ainda falou, não sei se eu frustrei. Não, o olho só brilhou mais, tá, Flávia? Porque eu concordo em todos os aspectos, e eu digo que um principal pilar é, de fato, ressignificar o que foi verdade até hoje, né? Muitas vezes, e eu trouxe um pouco antes essa questão de dar continuidade, né? Então, às vezes é parar para pensar se, de fato, essa continuidade vai gerar o valor para o negócio. Gerou até agora, mas talvez não vai gerar para o que está sendo desenhado para daqui 3 anos, né? Às vezes esse negócio estava no momento de expansão, agora está no momento de reestruturação. Então, como que eu readequo tudo isso para permanecer com os ditos e os não ditos? Porque cultura também tem muito a ver com o que a gente não diz, mas faz, né? Então, eu vejo muito como uma tendência a gente, de fato, ressignificar o que foi talento, né? Então, a gente tinha aquela cartilha do que era talento, o que era potencial. A gente, mais do que nunca, vê, de fato, algumas discussões, e eu não vou entrar nos quesitos geracionais, mas eu vou dizer, as pessoas, em geral, estão questionando o que faz sentido para minha carreira daqui para frente. Como RH, muitas vezes, a gente dava como dito o crescimento. Eu quero que a pessoa seja um diretor, eu quero que ela seja uma diretora. Não sei se ela quer, o que ela quer, né? Ter essa mente aberta de dialogar, ter um diálogo fluido e, a partir dali, conseguir construir uma narrativa de processos que permeiem isso, né? Então, inteligência artificial é uma das tendências que a gente mais do que nunca vem estudando, e importante estudar antes de qualquer resistência, mas a gente está falando que inteligência artificial nada mais é do que são bases de pessoas que estão por trás alimentando aquela ferramenta. Então, quem são essas pessoas? O que a gente precisa remodelar, né? Quando a gente entra em questões de leis trabalhistas, modelos de trabalho, tudo isso, quem que está ditando? São as pessoas. Então, vamos dialogar com essas pessoas e ressignificar o que fez sentido até hoje. Gente, eu tô amando essa conversa. A gente vai ficar o dia inteiro, né? Nossa, eu muito bom. Super muito tranquila aqui. Uau, assim. E esse movimento, eu achei excelente seu comentário, Flávia. Acho que frustrei com a resposta. É um movimento que é um movimento difícil de parar e falar, né? Que você trouxe isso várias vezes, né? Tipo, a gente precisa reconhecer que em alguns momentos a gente não tem a resposta mesmo, né? Os cenários são muito diferentes, então fazer perguntas é o caminho, né? Me recordei que uma vez eu participei de um processo seletivo e a pessoa me perguntou isso, assim, por onde você começaria? A gente tem esse cenário e esse cenário. Qual seriam seus primeiros passos?
E aí eu trouxe essa resposta, assim, eu não sei, porque eu estou ouvindo uma perspectiva. Eu preciso entrar, eu preciso entender, conhecer do negócio para conseguir estabelecer o que é prioritário, o que vai gerar valor de forma mais acelerada. Então, esse movimento, ele é super difícil, ele não é fácil, e é fundamental, e ele conversa muito com o que a gente falou ali das pessoas executivas, das lideranças, assim, porque é muito comum a gente receber esses pedidos. Olha, eu estou vendo aqui que a tendência é o trabalho híbrido, que o modelo de trabalho melhor é esse, que inteligência artificial para os processos de recrutamento e seleção é a tendência. E aí, como é que você consegue, com coragem, com dados, e responder, olha, no momento da companhia, estou entendendo, estou estudando, estou entendendo que isso é super relevante, que vai ser uma tendência, mas talvez no momento da companhia, o que vai agregar mais valor para o negócio vai ser a gente priorizar inteligência artificial em outro lugar ou outro investimento, né? Sim, exato. E eu sempre faço uma pergunta em qualquer decisão que eu preciso tomar sobre o que é um sucesso nesse projeto, o que é um sucesso nessa entrega, seja lá qual for. Aí a segunda pergunta, tá bom, sucesso para quem? Né? Porque às vezes a gente olha para, seja o CEO, seja a diretoria de RH, peraí, não, é o sucesso na minha perspectiva, mas sucesso para quem? Quem vai consumir, quem vai ser impactado, quem impacta, né? Então é muito mais amplo do que uma receita de bolo. Por isso que eu falo que conhecer demografia, você aplica em qualquer negócio. Qualquer negócio que você dependa ou de alguma maneira colabore com pessoas, o segredo é boas perguntas e demografia, porque aí o restante, o funcional, conhecimento está aí disponível para aprender com os outros, observando, lendo, né, praticando. Mas se a gente de fato entra em contato, faz boas perguntas, entra em contato com a nossa demografia, a gente sustenta aquilo que a gente entrega. Ótimo, ótimo, ótimo. Flávia, uma vez eu ouvi numa das nossas interações você trazendo uma fala que dizia muito assim, quando a gente olha uma mesa de executivos que a gente vê poucas pessoas negras, a gente vê poucas mulheres, o quanto que isso representa o fracasso da sociedade. Me marcou muito essa fala sua. E a gente está vendo todo um movimento em relação à diversidade, um movimento de despriorização desse tema nos negócios. Queria ouvir vocês um pouquinho aqui, começando pela Flávia, dessa frase que me marcou. Como que você está percebendo isso? Vamos lá. Esse movimento, ele é relativamente recente, mas eu previa de alguma maneira que isso fosse acontecer. Por quê? Porque eu vi muitas organizações moverem para essa agenda sem entenderem o que ela significa para o negócio. E claro que para além de ser a coisa certa, ter um ambiente diverso, inclusive equitativo, é no mínimo a coisa certa. Né? Mas você precisa sustentar os porquês do seu negócio. Você precisa entender o que isso significa para o seu acionista, o que isso significa para o seu consumidor, o que isso significa para os seus colaboradores. Né? E muitos projetos de diversidade não pararam de pé porque as organizações não conseguiram dizer qual é a contribuição para o negócio. Ela existe, a gente sabe que existe, né? Mas você precisa de alguma maneira poder conectar. Então hoje tem vários movimentos anti-woke, e os Estados Unidos principalmente agora essa agenda tem surgido recorrentemente para as grandes organizações. Meus colegas, empresas americanas estão sofrendo com esse tema. E a organização que se posiciona em busca da diversidade, simplesmente entendendo que ela está fazendo uma caridade, ela está perdendo um potencial absurdo. Por quê? Concordem comigo que existir de uma forma diferente, seja em gênero, seja em raça, etnia, nível social, educacional, geografia, isso gera diferentes repertórios, diferentes formas de você resolver problemas, diferentes formas de você causar problemas, inclusive, né? Assim, tudo isso impacta. E o consumidor, o cliente, ele é diverso, o acionista também é. Ele quer, de alguma maneira, ter alguém que entenda o que está acontecendo, que entenda o que impacta. E foi-se o tempo que o consumidor, ele simplesmente era do produto, né? Que ele vivia era do produto, ele consumia o que estava disponível. Hoje o consumidor, ele pede, né?
Hoje o consumidor, ele fala, não, eu não vou consumir se você testar em animais. Eu não vou consumir o seu produto se você não pagar os seus impostos. Eu não vou consumir o seu produto se você polui, se você não descarta corretamente seus resíduos de produção. Então, hoje o consumidor é muito mais preocupado com isso, mas quem consegue trazer esse olhar, senão quem conhece essa realidade? Então, eu gosto de dar um exemplo muito concreto. Uma vez eu tive uma conversa, foi até engraçada, com a primeira vez que eu sentei no board, o presidente que me contratou, a gente estava num momento de restrição da organização, aqueles momentos de estica e puxa de orçamento, matemática que a gente tem que fazer, e ele falou, Flávia, eu não sei porque que seus pares, estou sofrendo com seus pares, eles estão com tanta dificuldade de tomar essa decisão, de tomar as decisões, os famosos trade-offs, né? Fazer as trocas, me ajuda como recursos humanos, me ajuda. Aí eu falei assim, fulano, sabe por quê que essas pessoas têm essa dificuldade? Porque elas não viveram ambientes de restrição. Se você colocasse 3 mulheres pretas aqui, tivesse um orçamento de um salário mínimo, 3 filhos para criar, tem que escolher se vai pagar a conta de luz, a conta de gás, se vai comer no almoço ou na janta, eu tenho certeza que não só elas iam saber o que fazer desse orçamento, pelo menos, mas ainda voltava com retorno para você. E a gente faz milagre. E aí ele deu risada e eu falei, mas é verdade. A gente hoje, como a gente formou executivos nas mesmas escolas, em organizações e em ambientes que não estavam preparados para lidar com restrição, e restrição eu não estou falando de escassez apenas financeira. A gente vive num mundo hoje que todos os recursos são escassos. A água, né? O ar, os talentos, tudo é escasso. Então a gente vive, às vezes, a gente tem uma liderança, muitas vezes executiva, que vive numa bolha e que não faz ideia do que é restrição orçamentária na própria vida. Então, essa diversidade de vida, de saberes, né, contribui e muito para a tomada de decisão. Tá? Não preciso nem falar que eu fui a primeira pessoa a entregar meu orçamento, porque eu sabia... Sem reclamar. Sem reclamar, né? Por quê? Porque, de fato, essa vivência conta, essa vivência contribui. Então, eu gosto de dizer que diversidade vai muito além do marcador fenotípico ou genotípico. Quando eu falo, eu quero contratar uma mulher preta, eu quero contratar uma mulher, eu quero contratar uma pessoa deficiência, eu não estou ali dizendo que o gene daquela pessoa adiciona valor, adiciona performance. Não, é a história por trás desse gene, a história por trás desse fenótipo. Né? Então, esse é o poder que as organizações não entenderam. Que o que adiciona valor não é a pauta política. O que adiciona valor não é o que chega primeiro. O que adiciona valor são as diferentes histórias e vivências. Quando você entende isso, tudo muda. Você entende que não é sobre o que você faz pela diversidade, mas é sobre o que a diversidade faz pelos seus negócios. Então, acho que essa é a forma como eu olho com preocupação, com muita responsabilidade e, obviamente, tentando influenciar em todos os espaços em que eu passo, porque sim, acho que todo mundo tem muito a ganhar com ambientes mais diversos, equitativos e inclusivos. Muito bom. Fê, e como é que está a sua avaliação em relação a esses movimentos? Eu posso trazer que, assim, grandes empresas começaram o movimento sem nem saber o porquê. Sem nem ao menos desenhar qual que é a estratégia. E estratégia, eu costumo dizer que é aquela estratégia do que a gente faz hoje para ver daqui muitos anos, né? E diversidade para mim é exatamente isso, é a gente mexer hoje de forma intencional para, no meu caso, minhas enteadas, minhas afiliadas possam ver esse movimento. Então eu vejo que aqui tem um primeiro erro, né, e por isso que nós provavelmente estamos vivendo. Eu vi um movimento de muitas empresas contando algo que ainda não era vivido, né? E esse tipo de narrativa não tem uma base sólida, porque em dado momento o que é lá dentro vai aparecer, né? Então, eu digo que o trabalho de diversidade, e eu acho bacana também, Ana, a gente trazer quais foram e trazer luz para onde, no meu caso, eu vi como oportunidade, né? Eu lembro que quando eu cheguei e fiz todos os programas, né, olhando todos os eixos, trabalhando, enfim, projeto grande ali de anos, mas aonde que teve uma grande falha minha? Porque eu trabalhei para que todos ali pudessem primeiro ser, depois estar e viver aquela companhia da melhor forma possível.
Mas ao longo dessa correção de rota, eu precisei adquirir o canal de ética para ter o rigor do que estava sendo ou que estava acontecendo, né? Porque quando a gente inclui as pessoas, se o ambiente não estiver propício para recebê-las, a gente tem um problema significativo e estrutural, né? Que, enfim, nenhum modelo, nenhum programa que você faça com foco de talento vai te eximir de ter processos, de ter políticas, de ter todo um trabalho base mesmo. E esse eu não tinha visto. Então, eu gosto muito de trazer que, assim, é menos o marketing e mais o trabalho interno, é mais você entendendo quais são as condições. E cada um aqui, né, obviamente o meu olhar é voltado para as empresas em que eu pude participar e as empresas que eu continuo acompanhando, mas eu acho que é importante a gente dar essa dica, né? Não é só o que você se predispõe a fazer, mas é o que você se predispõe a reconstruir internamente, é que tipo de padrão justo você vai dar dentro da companhia, porque assim, é uma porta de entrada para outra de saída, né? E aí assim, essa para mim, como head de RH, é a mais triste, né? A gente fala muito isso, né? Não adianta você olhar a porta de entrada se você não vê quem tá saindo. Por que tá saindo? E aí quando você vê, você fala, poxa, eu não dei condições internas, né? E quando a gente olha, tem muitas pautas aqui que você precisa ter conversas difíceis com o CEO, com os seus pares, narrativa, letramento, debates de situações reais, né, que a gente presencia e muitas vezes a gente não tenta trazer, né, o ponto. E como RH a gente tem que trazer, tem que ter discussões difíceis sim, porque é só assim que a gente vai atuar com o tema de diversidade e linkar, né, como eu trouxe, revisitar muitas vezes, eu estava com uma gata no meu colo, então, gente, é a realidade do nosso debate, entendeu? Eu sou uma apaixonada por animal, já veio aqui pro meu colo, mas eu digo que de fato ajustar rota muitas vezes, é a gente olhar para aquela estratégia que foi desenhada há 3 anos atrás, o que a gente precisa mudar, onde a gente está errando, como a gente está errando, enfim, ter esse olhar atento, porque só assim, né? Não é algo que a gente tem, de fato, um checklist, um manual que, e muito menos eu não me sinto 100% capacitada, é a gente também no nosso papel como RH, tá aberto, né, e perguntar, e fazer questionamentos e sentar com pessoas que de fato tenham mais experiência e consigam agregar junto nessa tomada de decisão. Então, seria basicamente, acho que esse todo aqui, para mim, diversidade tem que estar linkado na estratégia e a gente precisa ter ali as nossas ações muito bem mapeadas. Ótimo, assim, é sobre isso, assim, não, em algum momento a decisão foi muito pensando em surfar uma onda e aí essas coisas não se sustentam, né, Flávia, assim, porque não tem essa materialidade nos negócios, você não consegue fazer essa conexão do impacto, do resultado, e tem esse olhar super de curto prazo. E agora, assim, como é que a gente consegue, tá bom, a onda não tá aí mais? Então vamos colocar, então vamos lá, vamos colocar o impacto agora, vamos fazer de fato para que as coisas tenham retorno, tenham valor e tenham resultado, o impacto que esse tema de diversidade e inclusão pode gerar efetivamente nos negócios. Uhum. Muito bom. E eu acrescentaria de que seja genuíno. Esse faz toda a diferença. Sim. E me veio aqui um dos casos, logo quando a gente começou esse trabalho de forma intencional e genuína, a gente colocou no KPI da empresa. Então é ali que a gente fala que de fato a estratégia da empresa tá para esse caminho, né? A gente vai aprender. Então eu lembro muito claramente quando eu comuniquei ali esse KPI, eu falei, primeira coisa, essa meta não é da Fernanda, não é da área de gente e cultura, essa meta é de todos nós aqui coletivamente, mas é a meta pela qual a gente vai desenhar, vai construir, vai revisitar, mas é onde a gente vai percorrer. Então tem que ser genuíno. Perfeito. Se me permitir complementar, e é um contraponto à questão da genuinidade, eu concordo, ela tem que ser genuína, muitas vezes não vai ser. Muita organização usa desculpa de não estar pronto para não fazer. E eu vi muitas vezes, tem que ser legítimo, tal, então eu vou esperar daqui 10 anos, quem sabe, eu faço e não faço. Então, hoje eu tenho uma visão que é o seguinte, é claro que melhor que as empresas estejam genuinamente intencionadas, que os marcadores estejam lá nos KPIs, nos bônus, porque no final é disso que as pessoas querem saber, o que isso impacta no bolso, principalmente os executivos, os acionistas, né? Mas, para mim,
só a visibilidade, desde a morte de George Floyd para cá, que o mundo deu para as pessoas negras no mundo corporativo, de fato, de verdade, se alguém não fez isso genuinamente, já nem me importa. Porque o que tem de talento que apareceu, que eu nem sabia que existia, que ninguém sabia que existia, talvez George Floyd nem sonhasse qual era o legado que ele deixaria para o mundo, infelizmente, através da morte dele. Mas agora está na nossa mão como liderança para garantir que esses talentos que ganharam visibilidade, que eles sejam reconhecidos não pelos seus fenótipos, mas de fato pelas competências que estavam lá escondidas, né? E essa é a minha aposta. Então fica aqui para os CEOs que estiverem nos assistindo, eu sei que você pode ter uma boa intenção, uma boa vontade, se não estiver pronto, não tem problema, pergunta para quem tá, para quem faz, para quem sabe fazer e vai fazer assim mesmo, todo mundo ganha com isso. Excelente. A gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa. Eu queria deixar mais um minutinho para cada um de vocês. Traz uma mensagem para essas pessoas executivas que estão aqui acompanhando esse episódio. Como gerar esse impacto, esse valor para as pessoas e para os negócios. Fê? Eu vou reforçar uma frase que para mim faz muito sentido, né? E eu trouxe aqui em determinado momento. Nós estamos, não somos. Então, já que estamos, nós somos o que deixamos e não o que levamos. Então, vamos usar isso com muita consciência. Se não souber, busque quem saiba, mas faça acontecer por todos que ainda virão, para que a gente tenha uma sociedade diferente pela qual do que a gente vive hoje. Essa seria a minha mensagem. Muito bom, Flávia. Eu vou sair totalmente do script. Eu podia mandar um beijo para minha mãe, meu pai, né, para os meus amigos. Mas eu estou trazendo aqui do coração, pensando o que fez a minha diferença como liderança e fez a diferença em muitas mulheres em posição de liderança, foi a rede de apoio. E a gente fala muito pouco nas organizações sobre rede de apoio. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem final, seja você em que papel você estiver, valorize ela. E se a gente for olhar também com a lente da demografia, que eu mencionei um pouco mais cedo, muito possivelmente a sua rede de apoio passa por uma mulher preta, né? E ninguém pensa quem cuida do filho de quem cuida, com que salário, qual é a educação que essa pessoa recebe. Então, o convite que eu gostaria de fazer para você, pessoa executiva que está aí do outro lado, lembre da sua rede de apoio, lembre do equilíbrio entre aquilo que você consome em produto e aquilo que você remunera como serviço. Tudo que você remunera como serviço, você está distribuindo renda, você está impactando a sociedade. Então, essa é a última mensagem que eu queria deixar, valorizar, né? Então, assim, não faz o menor sentido eu gastar, sei lá, 20, 30 mil reais numa bolsa e negociar o salário da pessoa que cuida da minha filha, que cuida da minha casa, que cuida do que eu tenho de mais valioso. Então, lembrem da rede de apoio de vocês, tratem com dignidade e respeito, e tenho certeza que todo mundo ganha com isso. É isso. Uau! Gente, e assim a gente se despede desse episódio. Fernanda, super obrigada aqui por compartilhar essa história, o conhecimento. Flávia, inspiradora, muito obrigada por compartilhar aqui essa mesa com a gente. Obrigada pelo carinho. E para todo mundo que acompanhou esse episódio, espero que vocês levem aqui, né, um pedacinho, um pouquinho aqui do que a gente, dessa energia, dessa vibração que a gente tentou transmitir para cada um de vocês.